Bom dia, pessoal. Vamos iniciar hoje mais uma aula de eletrônica. Tá? Meu nome é Fernanda Reis, sou especialista em gestão de meio ambiente. Hoje, continuaremos a tratar um pouco sobre a introdução eletrônica, tá? Iremos tratar da base da eletrônica, que são os componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos são todos os elementos que compõem a estrutura de um circuito elétrico, ou seja, fazem parte de todo o circuito eletrônico ou elétrico e estão sempre ligados entre si, formando um sequencial de funções. Então, os componentes eletrônicos, eles são a base da eletrônica. Eles são um circuito que trabalham interligados. São circuitos que trabalham interligados. Interligando todos os componentes e fornecendo um trabalho conjunto onde um não interfere no funcionamento do outro. Tá? Então, os componentes eletrônicos, como já havia dito, é a base da eletrônica e todos eles trabalham em forma de circuito, onde um depende do outro, tá? Onde eles vão trabalhar simultaneamente para o funcionamento do equipamento. A eletrônica, existem várias subdivisões da eletrônica, mas a mais comum é entre a analógica e a digital. Hoje em dia é muito comum a gente já ouvir essas duas expressões, um sinal analógico, um sinal digital, hoje já faz parte do nosso convívio, tá? Mas o que é um sinal analógico e um sinal digital, que a gente tanto escuta falar, tá? Então, a eletrônica analógica é a que, para formar seu circuito, utiliza apenas componentes contínuos, sem pausas, enquanto a eletrônica digital utiliza os componentes discretos. Certo, professora? Então, o que são componentes contínuos e componentes discretos, que relatamos aqui? Os componentes contínuos, eles são ondas, não há pausas. São sinais em forma de onda, onde não há cortes, onde não há pausas, tá? Já os sinais discretos, eles são mostrados em um certo período de tempo, existindo apenas um instante bem definido, e não formando um gráfico contínuo. Ou seja, sinais discretos, eles já vão ter pausas. É como se ele se mostrasse aqui em determinado ponto, ele dá uma pausa, some e depois aparece novamente em determinado ponto, tá? Então, ele vai surgindo e sumindo, surgindo e sumindo. Isso são sinais discretos. Já o sinal contínuo não, ele permanece ali em forma de onda e não some, permanece contínuo. No mesmo ponto de partida, com a mesma intensidade, ele se mantém. E já o discreto não. Ele já é um sinal que ele vai aparecer em determinado ponto, some e aparece em determinado ponto novamente, tá certo? Um exemplo clássico de sinal analógico e sinal digital é o relógio. É um exemplo muito bom para que a gente consiga entender direitinho o que é um sinal analógico e um sinal digital, tá? Nos relógios mais antigos, o ponteiro dos segundos se movia continuamente em uma trajetória circular sem parar. Eu não sei se vocês recordam, mas na casa dos avós de vocês, pode ser que vocês ainda observem esse tipo de relógio. O relógio, esse ponteiro dos minutos e dos segundos, ele não dá pausas. Do ponto de partida dele, ele continua. Ele faz a volta inteira, os 360 graus, sem pausa nenhuma, tá? Completando 1 minuto. Já nos mais atuais, não. Nos mais atuais, ele para a cada segundo. Ele passa por um segundo, para. Aí passa para outro segundo, para. Ele passa para outro segundo, para. No primeiro caso, onde há a volta contínua, sem paradas, onde os ponteiros se movem rapidamente a cada segundo e para um de seus 60 estados bem definidos. Para em um dos seus 60 estados bem definidos. Esse é o caso de digital, onde há pausa, tá? Sem parar, ele é analógico. Então, vamos recapitular.
Nos relógios mais antigos, onde não havia pausa, que os ponteiros do segundo e dos minutos passava continuamente, fazia a volta dos 360 graus, sem pausa, é analógico, tá? É aquela história do sinal em ondas. Ele vem em onda e continua, se mantém, não para. Já o do funcionamento digital, não. O do funcionamento digital, se vocês pegarem um relógio de vocês hoje, ele faz as pausas e ele dá uma pausa maior quando fecha os 60 segundos também. Então, toda vez que vocês verem o funcionamento de um equipamento onde tem pausas, semelhante ao relógio, ele é funcionamento digital, tá? Então, recapitulando mais uma vez, a eletrônica analógica e a eletrônica digital são a base da eletrônica, tá? São a subdivisão mais comum. E a eletrônica analógica, ela se diferencia da digital porque ela vem em ondas, ela não há pausa. O sinal analógico, ele não tem pausa, ele vem em uma sequência, da mesma forma que ele inicia, ele termina, não há pausa em sinal em forma de onda. Já a eletrônica digital, não. A eletrônica digital, ele vem com pausas, tá? A cada determinado período de tempo, ele dá uma pausa. Aí essa daí já é a digital. Hoje em dia a gente não encontra mais tanto eletrônica analógica, já é mais tudo digital. O analógico, estes são sinais contínuos cuja variação em relação ao tempo é a representação proporcional de outra variável temporal. Um exemplo clássico de eletrônica analógica nós temos também o velocímetro analógico dos carros, o ponteiro, um termômetro analógico de mercúrio, aqueles termômetros de mercúrio que a mãe usava em vocês, e uma balança de mola também são exemplos de dispositivos que possuem sinais analógicos. Vocês observam que são todos equipamentos já de um certo tempo para trás. Hoje em dia a gente já se vê bastante mais digital, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Então, eu espero vocês na próxima aula. Tenham um bom dia.